Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do América e, consequentemente, da liderança da Série B, da seleção brasileira, do Cruzeiro e dessa polêmica que aconteceu hoje no Atlético. O Ronaldinho Gaúcho está mesmo vindo para cá? Então vamos começar com o América. O América teve uma brilhante atuação diante do Criciúma na Arena Independência, venceu por 3-0, conseguiu definir realmente o marcador, jogou muito bem e é o líder do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão com 12 pontos ganhos. Ele colocou, como a gente estava conversando anteriormente, conseguiu colocar 5 pontos do time do quinto colocado e o Criciúma na ponta, que estava na ponta, era o co-líder junto com o Criciúma, com o América, conseguiu atuar mal diante do América e ficou na segunda posição com 9 pontos ganhos. Daniel, como é que foi esse jogo? O que você viu da atuação do América? O América, na verdade, ele não deu a mínima chance pro Criciúma, né? Desde o primeiro minuto de jogo, o América já tomou as rédeas da partida mesmo, fez valer o fator casa, se impôs dentro do seu próprio estádio e já saiu em busca da vitória. Depois que o América construiu 2-0, 3-0, depois foi só administrar, o Criciúma chegou a ter algumas chances de gol, o América chegou a ter outras chances para marcar, falhou principalmente com o Fábio Júnior, mas eu acho que o principal a citar do América é que o time está sabendo, não está sentindo problema com as peças que ele perde. No jogo de sábado, por exemplo, o time estava sem o Dudu e sem o Thiaguinho no meio de campo, os dois volantes. Teve uma estreia muito boa do Agenor, que tinha sido apresentado na sexta-feira, já chegou, estreou marcando gol, jogando bem. Então, a principal chave do América nessa Série B mesmo é o elenco. Não sei se a Gabi concorda, mas acho que o elenco do América nessa Série B é muito superior aos demais times. Eu acho que é o conjunto, né? Eu estava conversando com o Dudu na semana passada, ele até lamentou essa ausência dele na partida, porque ele vem sendo volante artilheiro, né, do América nessa competição, e ele ressaltou isso, o conjunto do América. E ele até citou um fato interessante, porque o Fábio Júnior ainda não deixou a marca dele. Mas, apesar disso, o Fábio Júnior tem sido peça fundamental nas jogadas, né, do América. E assim como os jogadores da defesa, né, o sistema defensivo do América, a maioria dos gols feitos pelo América até agora foi feito por jogadores da defesa. Então, acho que isso só vem reforçar essa qualidade do conjunto, né, onde você tem ali disponível jogadores de todas as posições para ajudar o time, não fica dependendo, não fica refém dos atacantes. Então isso é o que eu acho que está sendo o diferencial do América nesse começo da Série B. Agora, o Fábio Júnior, ele realmente tem um papel importante ali fazendo pivô no ataque do América, principalmente para a chegada do Bruno Meneghel, que é rápido pelos lados, mas ele está perdendo muitos gols. Na última partida ele perdeu 2 ou 3 chances, contra o Paraná também deixou a desejar. E se ele não ficar esperto, o Bruno Meneghel julgando o que está julgando, quando o Alessandro voltar de contusão, pode ser que o Fábio Júnior vá para o banco. Não sei se o Givanildo pensa nisso. A questão do Fábio Júnior é que ele é o homem de referência do ataque americano, né? Ele gosta muito de jogar o Alessandro um pouco pro lado, assim como o Bruno Meneghel, que sempre quando entra também joga na ponta. Mas o América está jogando muito bem mesmo, o jogo foi discrepante, assim, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Criciúma conseguiu dar uma reagida, o Zé Carlos, ex-jogador do Cruzeiro, conseguiu errar gols incríveis de frente para o goleiro Neneca. O Neneca, mais uma vez, teve uma ótima atuação. A trave também ajudou, A trave também ajudou 2 vezes, né? Foi um negócio impressionante, a bola eu esqueci o nome do Criciúma na cobrança de falta agora. Mas o América está jogando muito bem e, na sequência, ele vai ter bons jogos para conseguir manter a sensibilidade. Eu vou tentar subir aqui daqui a pouco os próximos jogos do América. São Caetano, próximo. São Caetano é o próximo, né? É um adversário que hoje está na 8ª posição, tem 6 pontos, teve 2 derrotas e 2 vitórias até o momento, né? É um adversário bom para o América conseguir já engatar a 5ª vitória e não parar mais, né, Gabriela? E para esse jogo contra o São Caetano, provavelmente o Alessandro e o Hefner ainda ficam de fora. A expectativa é que eles estejam à disposição do América para o próximo jogo em casa, que aí a gente tem que conferir aí, eu não sei qual é, mas a expectativa do Coelho é contar com esses 2 jogadores no próximo jogo. E o importante para o América também é aquela coisa, tem um toque de experiência que o Gilberto deu no meio de campo, principalmente atuando ao lado do Rodriguinho. Eu acho que está sendo uma mescla muito boa para o América. O Rodriguinho com um pouco mais de velocidade, o Gilberto cadenciando mais o jogo.
Acho que o América tem chance de fazer uma boa gordura na Série B. Já fez, né? Já tem esses 5 pontos em relação ao quinto colocado. Mas tem que aproveitar esse começo mesmo para até se fortalecer, ser temido pelos adversários, para lá na frente só administrar para alcançar a vaga na série A de novo. E só citando, Cabido, os outros 2 mineiros na rodada, o Boa Esporte perdeu para o Asa por 3-2 fora de casa, e o Ipatinga tomou uma goleada do Vitória, 4-0, os dois que ainda não tinham perdido nessa Série B. Apesar de não terem perdido, estão aí com a campanha um pouquinho ruim, né? Para quem quer subir, né? As duas equipes estão oscilando muito. Então, acho que, apesar de estar no começo, já é o momento, né, de começar a ficar atento aí, porque agora é a hora de se fazer esses pontos para no final até não brigar por um rebaixamento de repente. Para mim seria uma surpresa se o Boa ou se o Ipatinga brigassem para subir. Eu acho que os dois vão brigar mesmo pela permanência na Série B. Pela manutenção. Os próximos jogos, o do América, ele joga contra o São Caetano na Anacleto Campanella. O Ipatinga engata um jogo no Lamegão contra o Avaí. E o Boa Esporte pega o Vitória, que goleou o Ipatinga lá em Varginha. Aí o próximo jogo, aí é na 6ª rodada, o América encara o Avaí, lá na Ressacada. Vale lembrar que o América joga os 2 próximos jogos fora da sua arena, fora da Arena Independência. O Ipatinga pega o Boa na 6ª rodada, lá em Ipatinga. E na sequência, na 7ª rodada, o América volta à Independência e pega o Bragantino. Deixa eu achar aqui, o Boa... o Criciúma recebe o Ipatinga no Heriberto Rilse e o Boa Esporte recebe o Grêmio Barueri lá no Estádio do Melão. Vocês querem colocar mais alguma coisa do América? Eu acho que do América mais ou menos isso, né? Lembrando que o Dudu e o Thiaguinho, né, voltam para esse jogo também, acho que é importante. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro vive uma semana, ficou 10 dias parado, vai engatar essa 10º dia amanhã e volta no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, lá no Engenhão, na próxima quinta-feira, no dia 7, às 21 horas. Gabriela, o Cruzeiro tem se preparado muito para essa volta no Campeonato Brasileiro. O que você acha que o time precisa fazer para tentar engatar a primeira vitória diante do Botafogo lá no Engenhão? Gols, né? Eu acho que é isso que o time está deixando a desejar. Nos jogos, né, anteriores, o Cruzeiro pode ter acertado a marcação, mas o sistema ofensivo ainda deixa a desejar. O Roth está aproveitando esses dias para tentar, né, descobrir aí uma maneira de fazer o ataque funcionar. A gente teve problema lá com o Fabinho, né, recém-contratado, que era expectativa de uma mudança, agora vamos ver como é que vai ficar. E tem a entrada do Montijo, né, talvez ali na frente. Então, ver se esse trabalho que foi feito durante a semana vai se concluir em gols na partida contra o Botafogo. É um jogo difícil, né, porque o Botafogo vem com uma campanha aí nesse começo muito boa, né, é o líder, 2 viradas, muitos gols, né? Então, mais um alerta para a defesa do Cruzeiro aí, um bom teste também para esse sistema defensivo. Mas eu acho que é isso. Agora tá faltando gol mesmo. Não tem mais mistério, não. Não o time tem que melhorar ali, parou de sofrer gols. Então, agora é fazer os gols, né? O interessante desse time do Botafogo é que ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro até agora, com 7 gols. Em compensação, tomou 4 já. A defesa é uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Ela só não é pior que a do Curitiba, que sofreu 5. Então é uma situação em que o Cruzeiro vai pro Engenhão, vai encontrar uma defesa que não é tão confiável assim, mas também vai ser um bom teste para o ataque, né? O ataque do Botafogo vai realmente testar essa defesa cruzeirense, né? Vai ser um duelo legal mesmo, porque os números mostram isso e... Assim, a gente tem a defesa do Cruzeiro, digamos que a gente pode dizer que ela está pronta. O Celso Roth já montou uma espinha dorsal do time a partir da defesa. Contra esse ataque forte do Botafogo, que está vindo muito bem, o Vitor Júnior, que chegou lá recentemente, o Michael Suel também jogando muito bem, o Elkson está até no banco, você vê o quanto o Botafogo está qualificado. E do outro lado, o Botafogo pode ter uma defesa, problemas na defesa, porque os 2 zagueiros, o Fábio Ferreira e o Antônio Carlos, estão voltando de lesão, não sabem ainda se jogam. O Marcelo Matos, que é o volante pegador, também não está confirmado na partida, está voltando de lesão, tem um mês que não joga.
mas a defesa do Botafogo pode ter problema, mas o problema exatamente do Cruzeiro é o ataque. Então, vai ser o duelo bem distribuído dentro de campo. A Gabi falou do Fabinho, o Fabinho e o Wellington Paulista voltaram a treinar na manhã dessa segunda-feira, não devem ser problemas para o jogo de quinta. Agora vamos esperar a opção do Roth, se ele vai manter esse esquema com 5 homens no meio de campo, acredito que deva manter, que sacrifica um pouco o Montijo, né? O Montijo não estava jogando bem, mesmo no meio de campo, no Mineiro, mas acho que ele está ficando um pouco sacrificado, tá jogando muito na frente, ele tem que vir com a bola um pouco mais de trás. E a gente vê que o Montijo também não está se adequando a esse esquema ainda do Roth, ele não está conseguindo trabalhar da forma que ele conseguia trabalhar também, principalmente, na verdade o Montijo teve seu grande auge com o Cuca, né? Que dava liberdade para ele avançar, que dava liberdade para ele assumir algumas responsabilidades, que hoje ele fica um pouco preso, refém nesse ataque do Cruzeiro que não consegue balançar as redes. A gente tem um vídeo do Montijo para soltar aí que ele fala justamente sobre isso. Uma função nova para mim, eu sempre fui o cara que criei a jogada, o armador, mas agora temos a Tinga e a Souza que podem fazer bem esse trabalho e eu com um pouco mais de liberdade lá na frente, né? Falei com o Celso também que eu quero ajudar o time e se ele vê que posso jogar de atacante para ajudar o time a ganhar partidas, a fazer boas partidas, eu vou jogar, não tenho problema nenhum. Tá aí o Montijo que falou bem sobre essa sua função no ataque do Cruzeiro. Você acha que vai funcionar isso, Gabriela? O Montijo um pouco mais avançado? Eu também, essa ideia não me agrada muito, né? Mas de repente é o jeito aí que o Roth vai encontrar para melhorar a qualidade do ataque, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada, acho que ele começou a jogar há pouco tempo também fazendo essa função, né? Vamos ver, não sei. Agora, eu acho que o torcedor cruzeirense pode se preparar para não conseguir uma vitória lá no Engenhão. Até porque é um jogo difícil, o Cruzeiro nunca venceu no Engenhão, são 7 jogos e 5 derrotas. Contra o líder, o Cruzeiro tentando se acertar, o Botafogo já tem um padrão de jogo acertado, já tem os 3 meias com o Herrera mais à frente. Então, o Louco Abreu também não joga por causa da seleção uruguaia. Acho que esse jogo está mais para o Cruzeiro buscar um empate mesmo, aquele empate que vai ser comemorado, do que chegar lá e vencer. Seria uma surpresa muito grande para mim. Acho que 3 empates nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão não é o ideal, mas porque o Cruzeiro vinha apresentando até o início do Brasileirão, a eliminação no Mineiro, a eliminação na Copa do Brasil, já é um alento. Acho que a torcida não pode ficar muito brava nesse começo com o Celso Roth. E aí na 4ª rodada tem o Sport lá em Varginha, já é um jogo que dá para soltar um pouco mais o time e buscar a vitória. Eu estou com a relação dos jogos do Cruzeiro aqui, vai encarar o Botafogo na próxima rodada, no dia 7, na quinta-feira, lá no Engenhão. Depois enfrenta, como o Daniel falou, o Sport Recife, lá em Varginha. Isso. E no dia 16 de junho é a estreia do Cruzeiro efetivamente em casa no Campeonato Brasileiro. Ele vai jogar na Arena Independência contra o Figueirense. Às 9 da noite. É um horário que a gente não está acostumado, né? No sábado às 9 da noite. Vale lembrar também que mesmo que o Cruzeiro não consiga fazer não consiga um placar interessante diante do Botafogo, esses 2 próximos jogos diante de Sport e Figueirense, em casa, Gabriel, são jogos para 6 pontos, né? Você tem que conseguir os 6 pontos de qualquer forma, né? É obrigação, é o dever de casa, né, do Cruzeiro, vencer esses 2 jogos, como o Daniel falou, contra o Sport, o time pode mesmo tentar usar um pouco mais, né? A gente, sem querer desmerecer o Sport, mas em relação a Botafogo, né, que é o próximo jogo do Cruzeiro, é um time tecnicamente inferior, né? Uhum. Então, eu acho que é o momento do Cruzeiro tentar pontuar, fazer esses 6 pontos, mesmo porque vai ter o apoio da torcida, né, tanto em Uberlândia quanto aqui em Belo Horizonte. E se não conseguir fazer esse dever de casa, aí eu acho que já vai começar a preocupar e muito a torcida. Eu acredito que o Cruzeiro já nesse jogo contra o Botafogo deve mostrar um pouco mais de qualidade, uma evolução no sentido de sair para o jogo, de ter jogadas preparadas, porque o Celso Roth é um técnico que gosta muito de trabalhar o time no campo, de pegar o jogador, mostrar onde ele tem que ficar, o que ele tem que fazer com a bola. E foram 10 dias de trabalho, né? O Cruzeiro vai treinar na terça e na quarta, vai completar acho que 12 dias de trabalho ao todo, então teve muito tempo para arrumar esse time. Eu acho que a tendência é de que o resultado apareça contra o Botafogo. Com certeza. Vale lembrar que o jogo contra o Botafogo é
na quinta-feira, às 9 da noite, viu, torcedor do Cruzeiro. Agora vamos com o Atlético. A gente foi pego um pouco de surpresa hoje com essa história do Ronaldinho Gaúcho poder acertar com o Atlético, mas antes da gente comentar sobre esse assunto polêmico, vamos falar um pouco do próximo desafio do Atlético contra o Bahia. O jogo acontece na Arena Independência na próxima quarta-feira. Gabriela, o Atlético está embalado, conseguiu 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas. Para esse jogo contra o Bahia, ele é o franco favorito, já que o Bahia é um time que está tentando ainda se firmar no cenário nacional depois de alguns anos. O que você acha dessa partida? Eu acho, você mesmo já falou, né? Eu acho que o Atlético é favorito nesse jogo. Se conseguir manter a pegada que teve nos outros 2 últimos jogos contra o Bahia, vai ser um jogo tranquilo, acredito eu. Apesar do Bahia, né, às vezes gostar de fazer uma surpresinha, mas eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir os 3 pontos nesse jogo. Daniel, o Atlético tem apresentado algumas falhas no ataque, mas a defesa, como a do Cruzeiro, não tem sofrido gols. Você acha que o grande mérito dessa liderança parcial do Atlético hoje é a defesa? Acho que sim. A defesa do Atlético, desde o Campeonato Mineiro, já vem mostrando um bom trabalho, o Hever e o Rafael Marques, e principalmente com os 2 volantes, o Leandro Donizete e o Pierre. Nesse início brasileiro está sem o Leandro Donizete, mas continuou o Pierre. Já é um sistema bem formado, né? Acho que nesse Brasileirão você não levar gol, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético lá, contra a Ponte Preta. O Atlético jogou bem, travou o jogo, fora de casa é importante esse tipo de coisa. Mas dentro de casa eu acho que o Atlético não pode deixar a defesa ser o principal setor do time. Tem que ir para cima do Bahia, que é um time encardido, é um time difícil, não acho que vai ser jogo fácil. Tem que buscar um pouquinho mais movimentação ali na frente, são jogadores leves, Bernard, Danilinho, o próprio Escudeiro que deve ser titular, com a estreia do Jô. Então o Atlético tem que mostrar um pouco mais, acho que foram 2 vitórias que não podem iludir o torcedor. O Atlético tem que mostrar um pouco mais dentro de campo para realmente se firmar como candidato a Libertadores, a brigar na parte de cima da tabela. A gente tem uma sequência aqui do Atlético. O Atlético enfrenta o Bahia agora nesta quarta-feira. Depois vai até São Paulo encarar o Palmeiras. O jogo é lá não é no Pacaembu, é na Arena Barueri, lá em Barueri, né? E na sequência, outro paulista, né? O São Paulo, e aí sim lá em São Paulo, no Morumbi. Então a importância desse jogo para o Atlético é absurda, né? Já que se ele vence o Bahia, ele já vai colocar 9 pontos na tabela de classificação e vai um pouco mais tranquilo para enfrentar 2 adversários direto nessa luta pelo... A gente coloca o Atlético, lógico, sempre como um postulante a alguma coisa dentro do Campeonato Brasileiro, né? E Palmeiras e São Paulo são adversários diretos na luta tanto pela Libertadores quanto pelo título brasileiro. Adversários difíceis, né? Que o Atlético, até essa questão de gordura no começo do campeonato, se for para pegar alguma gordura, a primeira meta é ganhar essa gordura contra o Bahia, porque lá em São Paulo, mesmo que o Palmeiras poupe alguns jogadores, né, em função da Copa do Brasil... Até mesmo São Paulo... Eu acho que é muito difícil, são jogos muito difíceis, então o time tem que aproveitar esses confrontos teoricamente mais tranquilos para poder somar esses pontos. E o Atlético não tem esse costume de fazer grandes arrancadas no Brasileirão, né? Um grande início de Brasileirão do Atlético foi em 2009, justamente o ano que ele brigou até as últimas rodadas pelo título. Então acho que tentar repetir esse exemplo de 2009 seria importante para o Atlético, já para cedo acabar com qualquer desconfiança, sair de qualquer briga pelo rebaixamento e depois tentar galgar outras coisas, Libertadores e até o título. E vale lembrar que ano passado o Corinthians, nos 10 primeiros jogos, conseguiu 9 vitórias. Isso. Foi a grande arrancada do Corinthians rumo ao título brasileiro. Mesmo esses tropeços finais no final do campeonato, ele conseguiu se manter devido àquela gordura que ele conseguiu lá no início do campeonato. A gente tem uma falinha do Leonardo Silva, vamos ouvi-lo? Essas semanas aí, estou podendo participar mais diretamente, com situações mais próximas, reais de jogo, né? Então, acho que
Está sendo muito proveitoso, não estou sentindo dor, nada tem incomodado, então acho que isso é importante para que eu venha adquirindo mais a minha forma física e chegando mais próximo possível do que se faz no jogo, para que eu possa chegar no meu ponto ideal, para que eu possa estar participando diretamente. Tá aí o Leonardo Silva. O Leonardo Silva seria um grande reforço para o Atlético, né, nessa defesa, né, Daniel? Seria, mas eu acho que no momento... Na verdade, eu acho que ele seria uma grande alternativa. Eu acho que no momento o Cuca não deve mexer na zaga, tem que manter ali Rafael Marques e Hever, que já estão bem entrosados. Nessa partida contra o Bahia, o Hever ainda é dúvida, né? A gente não sabe como está a situação dele, foi poupado nos treinamentos da última semana. Então, o Leonardo Silva falando que pode jogar os 90 minutos. Mas eu acho que por hora ele deve dar uma segurada, virar opção mesmo, porque o Rafael Marques conquistou um espaço justo. Gabriela, vamos conversar um pouco agora sobre o Ronaldinho Gaúcho. Um blog lá do Sul, do nosso colega Darcy Filho, um jornalista muito experiente lá do Rio Grande do Sul, nos colocou essa questão aqui em Belo Horizonte hoje. Gabriela, Ronaldinho Gaúcho no Atlético, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Se o Ronaldinho Gaúcho viesse para jogar futebol, para ser um cara disciplinado, para cumprir com um contrato profissionalmente, sem essas polêmicas que a gente, né, viu no Rio de Janeiro, questões de baladas e tudo mais, seria ou será um grande reforço. Agora, em relação, na minha opinião, eu acho que, por outro lado, esse momento que ele vive poderia não ser, de repente, a melhor contratação para o Atlético. Por quê? Porque eu acho que ele é um jogador muito polêmico, poderia vir, de repente, causar uma desunião aí no grupo, não sei, e isso dependeria muito da postura com que ele viria para o Atlético. Então, se ele viesse para ser um cara profissional, cumprir com um contrato, se esforçar, se dedicar, seria um grande reforço. Agora, se for para ele vir com as últimas atitudes e posturas que ele estava tendo no Flamengo, apesar dele desmentir, né, algumas coisas, mas as notícias dão conta do contrário, eu acho que não seria uma contratação interessante para o Atlético, não. Daniel, essa situação do Ronaldinho no Flamengo, que o Flamengo não cumpriu com as suas obrigações, mas ele alega que também o Ronaldinho não cumpriu com as suas obrigações. Seria uma forma também do Atlético conseguir contratar, já que a gente estava conversando tanto do Diego Forlan aqui no Atlético, se ele viria, se ele não viria, se ele poderia vestir a camisa alvinegra, o Ronaldinho Gaúcho seria esse grande reforço que o Atlético está esperando, que o Atlético está esperando? É difícil falar, acho que a Gabi resolveu muito bem, a questão de postura do Ronaldinho. Eu não acho que existe esse craque. O cara é craque, ele é craque a vida inteira, ele vai ser craque o tempo todo. E o Ronaldinho, ele é craque. Foi 2 vezes melhor do mundo, ganhou uma Copa do Mundo, jogou muito no Barcelona, enfim. Mas, hoje em dia, a posição dele no futebol, no meu modo de ver, ele é um ex-jogador. É um ex-jogador em atividade, tá? Enquanto continuarem oferecendo salários astronômicos para ele, 1 milhão por mês, 500 mil, 800, que seja, ele vai aceitar porque ele tem um nome, ele tem digamos assim, ele tem um histórico bom. Ele tem um know-how muito grande. Exatamente, né? ele tem um histórico que vale a pena, né, por isso, que vale a aposta. Uhum. Mas eu não sei se para o Atlético seria uma boa saída. Acredito que vamos supor, se a contratação for concretizada mesmo, o torcedor pode até olhar com certa desconfiança, mas no fundo, o torcedor vai ter aquele fundinho de esperança do Ronaldinho voltar a ser aquele Ronaldinho, ou mesmo jogar, sei lá, 70%, 80% do que ele jogou naquela época de Barcelona, no nível do futebol brasileiro já seria uma grande coisa. Mas eu, sinceramente, posso queimar a língua, igual eu tô falando, não existe esse craque, ele é craque, posso queimar a língua, mas eu não acho que seja uma aposta boa, não. Como também não acho que seria o Forlan, 33 anos, muitas lesões. Acho que o Atlético devia pensar um pouquinho mais essa forma de investir tudo em um grande craque e buscar jogadores pontuais que ajudem mais para compor o elenco, porque uma base pronta o time já tem. Mesmo porque no Flamengo, né, o Ronaldinho chegou com toda essa expectativa, né, como a grande contratação do clube, chegou a fazer grandes jogos, né, como aquele com o Santos, né, que todo mundo voltou foi o grande jogo da temporada ano passado. Até pela convocação dele, para o Ronaldinho na seleção, diante da bela exibição, mas depois daquilo ali, ele, né, foi tendo uma queda, a gente não sabe direito o que aconteceu, né, se foi falta aos treinos, se foi problemas extracampos, né, que a gente não sabe, extracampo. Então, eu acredito nisso, assim, que o Ronaldinho
pode ser um problema por causa disso, por não ter uma postura regular, né? Assim. O Ronaldinho ontem, numa entrevista para a TV Globo, ele falou muito que ele ainda pensa em jogar alguns anos a mais na carreira dele, né? Talvez saindo um pouco do eixo, talvez jogando no Atlético, ou a gente pode falar também no Grêmio ou no Internacional. Se bem que lá no Sul, como ele é de lá, talvez a pressão seja um pouco maior. Se viesse jogar aqui em Belo Horizonte, movimentaria um pouco esse mercado mineiro, que eu acho que está um pouco parado, Daniel. A gente aqui em Belo Horizonte não está pensando em muito alto, não. A gente vê o Atlético pensando no Forlan, a gente vê o Atlético também pensando no Ronaldinho Gaúcho, mas contratações efetivas, essas que mexem, balançam as estruturas do futebol não estão acontecendo. Semana passada, uma outra bomba aconteceu aqui, né? Foi com a situação do Fábio, que poderia jogar no seu rival, no Atlético, né? A gente vê muito pouco isso no futebol. E agora com o Alexandre Calil na presidência do Atlético, a gente tem um pouco disso, um pouco mais... a gente ouve falar mais um pouco dessas coisas. Você acha que não seria que o futebol mineiro às vezes não carece um pouco de grandes ídolos? Acho que grandes ídolos... Acho que o Atlético hoje em dia carece de um grande ídolo. Se você pega para ver quem é o atual ídolo da torcida do Atlético, muitos falariam o Hever, que é um jogador que tem ótimas atuações pelo clube, fez muito pelo Atlético, mas ainda não ganhou nada de expressão. No Cruzeiro você tem o Montijo e o Fábio mais ou menos no mesmo sentido. Apesar de que o Fábio já tem uma identificação gigantesca com o Cruzeiro, mais de 400 jogos, né, quase 500, é um pouco diferente da situação. Talvez, acho que o futebol mineiro está faltando um pouco de uma coisa de impacto, uma coisa que igual teve no Sul com a chegada do Kleber, que movimentou muito o noticiário, que chamou a atenção do Brasil inteiro para o noticiário gaúcho, né? Acho que falta, sim, não sei se o nome seria o Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que falta uma estrela maior para brilhar aqui em Minas e até para fazer o Cruzeiro e o Atlético irem, digamos assim, elevando o patamar de qualidade juntos. Porque se o Atlético traz o Ronaldinho e se ele dá certo, a torcida do Cruzeiro não vai aceitar, claro que não. Vai querer alguém... não necessariamente com o mesmo nome, com a mesma reputação, mas alguém que jogue, que tenha a mesma mídia que o Ronaldinho, que faça o Cruzeiro também ser grande, né, nacionalmente. Então, talvez seja uma saída boa essa chegada dele, apesar de que eu realmente duvido. Entendi. Gabriela, a gente viu, eu, por exemplo, vi o jogo do Uruguai contra a Venezuela, lá em Montevidéu, no Estádio Centenário, o empate de 1-1 que desagradou a todos os uruguaios que estavam lá presentes. O Forlan está se arrastando em campo. Não sei se seria, a gente conversou muito sobre isso, semana passada o pai do Forlan concedeu uma entrevista falando que o desejo dele era que ele jogasse no São Paulo, no Cruzeiro. Você vê o Forlan ainda como uma possibilidade no Atlético? Eu acho que já deu uma esfriada nesse assunto. Eu acho que dificilmente. O próprio Forlan já falou que não deu declarações falando que não queria deixar a Inter, que preferiria continuar lá. Então, eu acho que ele vir para o Atlético hoje é muito mais difícil, né? A não ser que mude aí o cenário, mas diante do que a gente está vendo, das últimas notícias veiculadas, eu acho muito difícil ele vir por agora. Apesar de que o Atlético, quando estava negociando com o Forlan, falou que seria uma negociação mais longa, né, mais difícil. Mas não sei, eu acho que deu uma esfriada. Se vier aí, vai me surpreender. A gente vai dar uma passada agora na tabela e na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí a tabela, o Botafogo lidera, próximo adversário do Cruzeiro com 6 pontos, seguidos de Vasco e Atlético, que também estão com 6 pontos. Na sequência, Inter, Figueirense e Fluminense, todos com 4. Grêmio e São Paulo com 3. Aí a turma dos 2 pontos, que é o Flamengo, o Atlético Goianiense. Virando a página, temos o Sport, o Cruzeiro e o Santos. Náutico, Portuguesa e Ponte Preta estão ali perto da zona de rebaixamento, com um ponto, que é composta por Palmeiras, Bahia, também um ponto, Corinthians e Curitiba, que não tem nada. Aí a gente vê a rodada 3, esses aí são os jogos de quinta-feira, Corinthians e Figueirense lá no Pacaembu e Botafogo e Cruzeiro lá no Engenhão. Aí agora os jogos de quarta-feira, começando a rodada às 7h30 da noite, Atlético Goianiense, Grêmio, Sport e Palmeiras. Vasco e Náutico, Curitiba e Portuguesa e Atlético e Bahia fazem seus duelos às 8h30 da noite.
no horário nobre da TV, Internacional e São Paulo às 9h50, um grande jogo, né? Santos e Fluminense às 21h50 e Ponte Preta e Flamengo lá no Moisés Lucarelli também às 9h50 da noite. Bom, já demos uma passada pelos clubes daqui de Minas, agora vamos para a seleção brasileira. Ontem lá no Cowboy Stadium, em Dallas, o Brasil não conseguiu superar a forte equipe do México e perdeu por 2-0. Gols de Giovani e de Chicharito. Gabriela, ontem o Brasil teve uma postura um pouco diferente em relação à vitória contra os Estados Unidos, né? O time não conseguiu criar espaços que estava acostumado diante tanto dos Estados Unidos, como eu falei, como da Dinamarca, né? Eu acho que o México teve tempo de perceber que a grande jogada do Brasil estava ali pelo lado esquerdo, né? O grande achado do Brasil nos últimos jogos havia sido aquela dobradinha ali, né, do Neymar com o Marcelo, caindo ali pelo lado esquerdo, que estava surpreendendo a defesa, os sistemas defensivos, né, tanto de Dinamarca quanto dos Estados Unidos. E o México conseguiu anular aquele lado ali. Então, o Brasil ficou sem recurso. O próprio Danilo, várias vezes ao longo do jogo, pediu bola, chamou o jogo para ele, mas mostrou que o Brasil estava muito dependente daquele lado esquerdo. O time estava muito torto, né? Estava muito condicionado ao lado o Brasil esquerdo. começava jogando pela direita e lá no final sempre a bola caía para a esquerda e o México todo armadinho, né, conseguiu fazer bem essa marcação. Agora, eu acho que, assim, apesar da derrota, eu percebi, minha opinião, eu acho que o Brasil teve uma evolução. Esses jovens jogadores, eu acho que deram uma dinâmica que o Brasil não estava tendo há muito tempo, para mim. O Oscar, né, veio muito bem nesses 3 jogos. Talvez ontem também não tenha faltado um pouquinho de Oscar, né? Mas tem feito boas exibições, né, com boas atuações. E boas atuações com a seleção. E eu acho que, assim, é um começo promissor. Eu gostei muito desse time. Acho que tem que acertar essa dependência, né, desse lado esquerdo. E eu acho que o México também teve um pouquinho de sorte, né? Ali no começo do jogo, o jogo estava bem truncado e num lance lá isolado, eles acharam aquele gol, né? Aquele primeiro gol. Depois, aquele primeiro gol, o México conseguiu ter o controle maior da partida, bem rápido, né? Pegando o Brasil sempre no contra-ataque. O Brasil ontem também deixou um pouquinho a desejar na cobertura ali da saída de bola do México, no contra-ataque. Então, mas eu vejo, assim, bons fluidos aí para frente. Eu acho que, de repente, essa seleção com esses jogadores mais jovens pode ser, talvez, o que o humano e o que o brasileiro estava esperando, assim, de seleção. Vale lembrar que os 2 gols do México foram de jogadas meio que isoladas, né? No primeiro gol, o Giovani dos Santos, jogador do Tottenham, chamou o jogo para o lado esquerdo do seu ataque, em cima do Danilo. Mal olhou para o gol, tentou o cruzamento e acabou encobrindo o goleiro Rafael, que, na minha opinião, não teve falha alguma nesse gol. Minutos depois, por volta dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Juan, que é um zagueiro muito bom, que é um zagueiro que está começando a se despontar aí para o futebol mundial, fez uma lambança ali e acabou fazendo o pênalti bem cobrado pelo Chicharito. Mas a impressão que fica, Daniel, é que essa base da seleção olímpica deverá ser mesmo a da seleção da Copa do Mundo de 2014, né? Eu acho que o trabalho da seleção brasileira ele nunca pode ser analisado com muito imediatismo. Depois das vitórias sobre a Dinamarca, principalmente depois da vitória sobre os Estados Unidos, criou-se um frisson de que o Brasil já estava encontrando uma base, né? Que já estava um time pronto e que o Mano já estava de volta, né? Tinha se reerguido no comando da seleção. E agora, contra o México, já voltam todas aquelas dúvidas de seleção, de Neymar, de temos um time, não temos um time. Eu acho que as duas tendências foram meio erradas. Eu acho que nem as vitórias contra a Dinamarca e os Estados Unidos foram tão significativas assim, e nem essa derrota importa tanto. O placar dela não importa tanto. O Brasil tá se encontrando gradativamente, como a Gabi falou, não é nada de um dia para o outro. Para as Olimpíadas, eu acho que preocupa um pouco a situação da lateral direita.
muito porque o Brasil não tem jogado por ali, tem explorado muito a esquerda, mas o Danilo não vinha jogando no Porto, que teve uma lesão séria essa temporada, ficou 3 meses afastado. Ele não jogou esse ano. Pois é. E quando ele joga no meio de campo, que era quando ele jogava, por exemplo, no Santos. Talvez o Mano deva tentar ali, por exemplo, o Rafael, lateral do Manchester, que além de jogar pela direita, pode fazer improvisação na esquerda, foi testado nesses amistosos. E na defesa também eu acho que é o maior problema do time. Você tem o Thiago Silva, que é um monstro, né? Com o apelido dele no Fluminense era esse, e você não tem um companheiro para ele ainda. O Juan é a mesma coisa, não vinha jogando na Inter de Milão, acho que é um zagueiro promissor, mas ainda precisa amadurecer muito. Talvez o Mano queira levar um outro zagueiro acima de 23 anos. Possivelmente o Lúcio ou o Davi Luiz, né? Exatamente, porque, por exemplo, se a gente pega o goleiro, o Rafael está mostrando que pode ser o goleiro das Olimpíadas. Acho que você não precisa levar o Jefferson e queimar um jogador. Bastante seguro, fez grandes defesas nesses últimos jogos, né? Na defesa, o Thiago Silva é o nome certo, capitão, titular, absoluto. E o Marcelo também é o nome certo, até pelas boas jogadas que ele tem feito com o Neymar na esquerda. Então tem mais uma vaga que, nesses últimos amistosos, você pode apontar que ficou um pouquinho mais pro lado do Hulk. Principalmente com a saída, digamos assim, a saída do Jefferson, né? Dada essa afirmação do Rafael. Mas se eu fosse o Mano, eu levaria um segundo zagueiro para fechar bem essa base olímpica. E aí, naquilo que você me perguntou, eu acho que é isso mesmo. Acho que a base olímpica vai ser a base da Copa do Mundo, vai ser uma base realmente jovem. Não acredito que Kaká, que outros jogadores entrem para serem titulares nesse time. E lembrando bem, a situação acho que é um pouco parecida com os jogos de Atlanta em 96, posteriormente Copa da França em 98. O Brasil tinha um super time na mão, tinha Ronaldinho, tinha Roberto Carlos, tinha o Dida no gol, que era o melhor goleiro jovem daquela época no mundo. A defesa era formada pelo Aldair, sempre nosso capitão. E era um time muito forte. Mas esse time, ele chegou a perder para o Japão e não conseguiu bater a Nigéria na semifinal e acabou perdendo medalha de ouro e acabou acertando com medalha de bronze. Em 98, era a equipe mais forte do mundo até aquela situação diante da França, que o Zidane não deixou ninguém jogar e o Ronaldinho teve aquele problema obscuro por trás. Então a situação acho que é um pouco parecida. A seleção brasileira, que poderia ter sido campeã olímpica em 96, não foi, obviamente, para aquela geração fantástica que a Nigéria teve. Em 98, pela França ser um time acima da média naquela ocasião. Eu acho que tudo caminha para essa situação. O Brasil tem um time que pode ser campeão olímpico, tem que aproveitar o fator que a Argentina não vai com sua equipe, não se garantiu para esses jogos de Londres. E jogar a Copa no Brasil, em casa, é uma situação que a gente não tem há 64 anos, na verdade, né? Então eu acho que o Brasil pode sim firmar nos Jogos Olímpicos. Esse time se mostrou muito forte no sistema ofensivo, com a evolução do Oscar, com a evolução do Neymar. Os próprios mexicanos colocaram, às vezes, até marcação tripla no Neymar. É um negócio que eu nunca tinha visto aqui no futebol brasileiro. Os mexicanos estudaram bem a seleção contra os Estados Unidos, estudaram bem a seleção contra a Dinamarca e possivelmente a Argentina no próximo dia 9 em New Jersey, jogo amistoso, já que a Argentina folga nas eliminatórias, vai querer fazer esse jogo contra o Brasil. Vai acontecer também, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo difícil e que a seleção brasileira esteja preparada para isso, né, Gabriela? O Mano vai ter que arrumar uma solução ali para descentralizar um pouco as jogadas daquele lado esquerdo, né? Porque eu acho que já é de conhecimento público, né, que a grande arma do Brasil nesses últimos jogos tem sido por aquele lado. Então, se não conseguir achar uma alternativa, as coisas vão ficar difíceis diante de um time de qualidade que é o da Argentina. Acho que esses Jogos Olímpicos vão ter um papel importante para a formação da seleção brasileira para a Copa, que é de dar experiência internacional e bagagem mesmo para esses jogadores. Acho que o Damião, nesses 3 jogos até aqui pela seleção, ele está um pouco perdido ali dentro da área, não está encarando bem a marcação de zagueiros experientes, por exemplo. Contra a Dinamarca, ele jogou contra o Daniel Agger, que joga no Liverpool, joga campeonato inglês, contra grandes atacantes. E o Damião está meio perdido ainda. Acho que ele não está sentindo... Ele está sentindo muita diferença de jogar no futebol brasileiro e jogar contra zagueiros internacionais. Experiência que o Hulk já tem, né? Que o Hulk já tem, que o Neymar, em termos, já tem. Apesar de que contra o México ele
não jogou bem nem jogou mal, né? Não sei se vocês Ele concordam. ficou apertado, não tinha Ficou como apertado, passar. mas no final ele teve aquele problema ali, ficou um pouco nervoso com a entrada que ele levou, deu um tapa. Também vai ser um processo de amadurecimento para o Neymar nos Jogos Olímpicos. E até mesmo se não é fazendo nenhuma previsão pessimista, mas eu acho que até mesmo se o Brasil não conseguir a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, pode ser um ponto positivo para essa equipe absorver o golpe e já ir com outra mentalidade para a Copa das Confederações e depois para a Copa do Mundo. Lembrando que o grande teste dessa seleção acontecerá ano que vem na Copa das Confederações, Exatamente. né? Onde eu acredito, eu espero que o Mano já tenha 80% dessa seleção definida, né? Eu gostaria aqui de agradecer a participação da Gabriela. Obrigado, Gabi. Você quer definir alguma coisa do vôlei pra gente antes de sair? Obrigado, Leandro. A gente não... a gente tem a seleção brasileira, né? O Campeonato Brasileiro, a gente está... né? Acabou a temporada, está começando, os times contratando, mas a gente tem a Liga Mundial. A seleção brasileira, esse fim de semana, disputou a segunda fase da Liga, teve um desempenho um pouco melhor do que o da primeira semana, quando perdeu os 2 jogos. Dessa vez ganhou 2 jogos, perdeu um para a Polônia, mas eu ainda acho que tem muita coisa para corrigir, né? O próprio Bernardinho já tinha levantado essa questão de que o time treinou pouco, ia aproveitar a Liga Mundial para essa preparação para os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que essa seleção está ainda deixando um pouco a desejar para os Jogos Olímpicos, mas tem aí essa Liga Mundial toda pela frente para se encontrar e ficar afiada para buscar mais uma medalha olímpica. E a fase 3 agora vai ser em São Bernardo do Campo, começa quando? Não, em São Carlos. Em né? São Carlos, desculpa. Agora você me deixou na dúvida. Mas vai ser em São Paulo, né? no No estado de São Paulo. Paulo. A gente tem que conferir depois. Vai ser no fim de semana do dia 17, se não na me semana que engano. vem, então. E é um bom momento para o Brasil aí fazer 3 joguinhos aí, quem sabe vencer e pegar a liderança do Grupo B. Então, obrigado, Daniel, também pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Gabi, internauta. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui e até breve.